O bispo José Hildo, na exposição que ele fez em defesa do ponto de vista milenista, ele mencionou que não existe nenhuma referência ao reinado milenar de Jesus na Bíblia, exceto em Apocalipse 20. Isso é correto? Não, não é correto, com todo respeito ao bispo. A verdade é bem outra. Você tem várias profecias veterotestamentárias que demandam um cumprimento histórico de um reinado na Terra. Além disso, é muito importante levar em consideração que quando você fala de interpretação bíblica, de hermenêutica, o contexto é rei. Você não pode, por exemplo, apanhar uma passagem e recortar várias outras para subsidiar o seu ponto de vista. Quando você lê o livro de Apocalipse, ninguém teria a conclusão de que Apocalipse está tratando de uma ressurreição espiritual lendo o texto de Apocalipse. Por exemplo, o texto diz assim no versículo 4: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente, essas pessoas morreram. São os decapitados. Mais importante, antes de se pairar alguma dúvida se essa era uma ressurreição espiritual ou física, João claramente diz aqui no texto: esta é a primeira ressurreição, versículo 5. O bispo fez uma referência interessante quanto ao fato de que João é o autor, então nós temos que levar em consideração como é que João usa essa palavra, para ver se na sintaxe, quer dizer, as palavras que vêm antes e depois, qual é o sentido dela. João, no capítulo 1, versículo 18, descreve, aí é uma narrativa. É importante lembrar que literatura apocalíptica, e 500 anos antes de Jesus já existia, o livro de Daniel, por exemplo, também tem narrativa. Ele não tem só símbolos. João usa da seguinte maneira, capítulo 1, no versículo 18, Jesus diz assim: eu era aquele que estava morto e agora vivo. É a mesma palavra, zao. E depois, no capítulo 2, versículo 8, a mesma coisa, aquele que estava morto e agora vive, zao. No capítulo 13, diz que a besta que foi ferida sobreviveu, zao, é a mesma coisa. E aqui no texto, nós temos mais uma vez, na sequência do texto, falando a respeito daqueles que estão na segunda ressurreição, o texto diz que eles viveram, bem-aventurado, porque eles só viveram depois desses 1000 anos. A mesma palavra é usada sempre no livro de Apocalipse para a ressurreição física. Nenhuma vez ela é usada para a ressurreição espiritual. Aliás, seria uma estranheza muito grande que nesse bloco de versículos do capítulo 20, João usasse a mesma palavra com 2 sentidos diferentes. A primeira, viveram. A segunda, falando daqueles da segunda ressurreição, que também viveram, mas na primeira uma ressurreição espiritual, e na segunda uma ressurreição física. A exegese e a hermenêutica não seguem esse padrão. Importante ainda, o capítulo 5 de João, que foi citado, Jesus diz claramente que os mortos ouviriam a sua voz, sairiam dos seus túmulos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E é isso que eu encontro presente no capítulo 20. Muito bem. Bispo José Hildo, o pastor Leandro Tarrataca defendeu o ponto de vista dele, contestando algumas observações que o senhor fez que dão lastro à sua opinião. Tem resposta? O senhor quer retrucar? Tem resposta. Bom, aqui do próprio contexto do capítulo 20, tem um texto paralelo a esse do versículo 4, do versículo 6, né? Que fala da ressurreição, da primeira ressurreição. O versículo 15 de Apocalipse 20 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Não ter o nome encontrado no livro da vida implica em ser lançado no lago de fogo. E o contrário também é verdadeiro. Ter o nome no livro da vida, ou seja, ser nascido de Deus, nascido de novo, ter essa ressurreição espiritual que é encontrada na boca de Cristo, na boca de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos, que é muito comum do contexto do Novo Testamento. Ter o nome escrito no livro da vida, ter nascido de Deus,
Quem está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é. Então, é esta ressurreição espiritual que nos livra da condenação, da morte espiritual. Há um paralelismo invertido aqui, né? A primeira morte, a física, né? E tem, por exemplo, a primeira morte física, e temos uma segunda ressurreição espiritual. Não, a primeira morte... Desculpa, eu estou meio nervoso. Vamos voltar para...